Amados irmãos e irmãs, paz e bem, dia 20 de fevereiro, o Evangelho é Lucas, capítulo 5, versículos de 27 a 32. Lembro a você que não é ainda inscrito no nosso canal, possa se inscrever para nos ajudar a crescer na evangelização. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: "Segue-me." Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: "Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores?" Jesus respondeu: "Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, primeiro impressiona no Evangelho que Jesus escolha pessoas como Levi para ser discípulo seu. Jesus viu um cobrador de impostos, quer dizer, um pecador público, uma pessoa odiada pelos judeus, porque o cobrador de impostos tirava o dinheiro dos judeus para entregar aos romanos, e era também tido como ladrão, porque normalmente cobrava a mais, para ficar com uma parte, tinha todo um traquejo que era próprio destes homens. Jesus viu esse Levi sentado na coletoria e me disse: "Segue-me." É curioso. Todo mundo se admira porque Jesus não escolhe os mais preparados, os melhores, não escolheu doutores da lei, gente letrada e preparada na lei antiga, na Torá ou da tradição oral dos antigos. Jesus não escolheu essas pessoas, mas escolheu gente que ninguém esperava. Papa João Paulo II escreveu um livro chamado Vocação, Dom e Mistério, porque o chamado de Deus será sempre um dom e um mistério, porque Deus não chama a pessoa porque seja melhor, ou porque seja mais preparada, ou mais santa, ou seja um destaque. Jesus chama e só Deus sabe os segredos do seu chamado. É um dom, é uma graça, e ao mesmo tempo é um mistério. Levi não tinha nenhum tipo de prerrogativa para dizer: eu tenho condições de ser escolhido para ser discípulo do mestre. Ele não tinha nada a seu favor em termos de obras, em termos de vivência, de uma vida ética, nada disso. Jesus o chamou e ele disse prontamente que iria seguir. Quando Jesus disse: "Segue-me", diz o texto, Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Interessante, quantas pessoas que são moralmente corretas, eticamente, mas que talvez não fossem capazes de deixar tudo para seguir a Cristo. Se desalojar-se daquilo que considera valores, estruturas e coisas nas quais mantém a firmeza da sua vida, deixar tudo para seguir o Mestre. Nem todo mundo tem essa disposição que Levi teve, Certamente Levi nunca levou uma vida melhor porque nunca teve alguém que orientasse. E assim mesmo como Levi, existe muita gente perdida no mundo porque não conheceu ainda alguém que ajudasse essa pessoa a entrar no caminho, conhecer o Evangelho, conhecer a graça, ver como se vive a graça. Diz o texto: depois Levi preparou em casa um banquete. O banquete na Bíblia é momento de intimidade entre as pessoas. É momento em que se reúnem os pares ou os parecidos, ou aqueles que concordam em alguma coisa, ou que estão em comunhão, para comer o pão. Porque num banquete ninguém se alimenta só de pão, de comida, de feijão, de arroz. As pessoas se alimentam de ideias, de olhares, se alimentam de atenção, de carinho, de diálogo. Então, um banquete é muito mais do que juntar alguém para comer,
É muito mais do que isso. Então Levi chamou Jesus para a casa dele, chamou também muitos cobradores de impostos que foram para a casa dele para comer com Jesus. Então comer com alguém significa fazer comunhão com aquela pessoa, estar de acordo, ou pelo menos sentar para dialogar com ela. E ali, junto àqueles cobradores de impostos, outras pessoas também estavam com eles, inclusive alguns fariseus e mestres da lei. E esses homens murmuravam. O que é murmurar? Murmurar é falar baixinho sobre alguma coisa. Quer dizer, eu não tenho coragem de afrontar e de dizer o que eu penso, então eu tento minar as forças do outro, fazendo uma espécie de envenenamento da estrutura do outro. O que eles fizeram? Tentaram envenenar os discípulos contra Jesus, né? Diziam aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com os pecadores? Por que vocês fazem isso? Como quem diz, por que o mestre de vocês é amigo desse povo e chama vocês, coloca vocês nessa situação também? Por quê? Jesus, vendo a malícia daqueles homens, Jesus era muito esperto, vendo a malícia daqueles homens, ele respondeu de lá, de onde estava: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Então, Jesus vai ao encontro dos últimos. Nunca esqueço aquele texto em que Jesus fala das núpcias do noivo, em que os convidados não foram, e assim o noivo mandou convidar e pegar pela estrada cegos, coxos, aleijados, mudos, surdos, gente de toda qualidade para participar do banquete. Então não são os sadios que precisam de médico, mas sim os que estão doentes. E há muita gente doente, afastada, necessitada de um convívio com Deus, de uma vida nova, não é? Há muita gente vivendo no pecado, não porque escolheu viver no pecado, mas porque tornou-se escravo da própria fragilidade ou porque foi fisgado por alguém e que o levou a viver na fragilidade. Eu não vim chamar os justos, disse Jesus, mas os pecadores. Vim chamá-los para a conversão. Também não vim para confirmar o pecado de ninguém, né? Jesus é claro. Não veio para confirmar o pecado de ninguém, para aplaudir, bater palmas, porque a pessoa é pecadora. Não se trata disso. Eles chamam os pecadores porque eles demonstram mais abertura para o reino de Deus. Eles são mais acessíveis. Quem já se acha santo, já se vê numa condição de santidade, imagina que já está pronto. Mas os pecadores não. Estes veem que estão no caminho, ou estão fora de um caminho de santidade, de melhor, e que em Jesus encontram a possibilidade de começar esse caminho. Então, amados irmãos e irmãs, guardemos essas palavras do Evangelho de hoje e pensemos nas vezes em que nós, como igreja, imaginamos, da nossa maneira superficial de pensar, que a igreja é lugar somente para gente santa, justa, correta, né? E que não há lugar para gente que comete pecados graves. A igreja é um grande hospital. A igreja é um lugar de recuperação das pessoas. A igreja é um lugar onde as pessoas vão para ser curadas, ser modificadas, transformadas na sua raiz, na sua profundidade. Por isso Jesus fala tanto em metanoia, quer dizer, que transformar a pessoa por dentro de maneira radical, profunda, não uma transformação superficial, né? Metanoia. Então, amados irmãos e irmãs, que a nossa religião não nos permita, como os fariseus se sentiam à vontade para discriminar as pessoas, que a nossa religiosidade não nos permita discriminar ninguém ou abertamente dizer que fulano ou beltrano é indigno de estar com Cristo, de frequentar esse grupo ou aquele, né? Nós tenhamos o coração aberto. Jesus disse: deixai crescer o joio e o trigo. Não é hora da colheita. A colheita é mais adiante. Então é preciso conviver com as pessoas imaginando que elas vão mudar como nós também desejamos mudar. Santo Agostinho, certa vez, foi surpreendido
com um grupo de pessoas que vieram pedir que ele tomasse providências drásticas contra um padre. E Agostinho disse: meu Deus, esse padre é tão novo, ele é tão jovem. Quando eu era jovem como ele, errei tanto. E se não tivesse recebido compaixão e ajuda das pessoas, eu não seria um bispo hoje. E disse às pessoas que vieram trazer e denunciar aquele padre, trazer histórias sobre aquele padre, disse: gente, reze por ele, eu vou chamá-lo, vou aconselhá-lo, mas não vou fazer essa punição que vocês esperam, porque se eu tivesse sido punido com tanta severidade, eu teria desistido das coisas. Que o Senhor nos ajude a ter misericórdia com aqueles que mais necessitam. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.